Então, foi dado play no comunismo. Estamos no comunismo. Se passar essa votação, acabou, já era. Então, para começar esse programa de hoje, eu já começo apresentando a vocês Simone Faro. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar do PAS, né? O Programa de Ação na Segurança, entregue pelo comunista Flávio Dino. Que esse plano esse PAS, né? Esse pacotão da democracia, ele prevê de 6 a 12 anos para quem liderar, organizar movimentos antidemocráticos. O que seria? Agora, isso aí quem vai definir são eles, né? De 8 a 20 anos para quem financiar esses movimentos. De 6 a 12 anos para quem atentar contra a integridade e a liberdade do presidente, vice-presidente, presidentes da Câmara e do Senado e os ministros do STF, óbvio. De 20 a 40 anos para quem atentar contra a vida deles, se for contra a vida de qualquer um de nós, é de 6 a 20 anos, né? Porque... Socialismo não prega igualdade? Não, mas todos são iguais, só que uns são mais iguais que os outros, né? Não podemos esquecer isso também. Por que será toda essa diferença? Será que... Calma, não te apresentei. Opa. Everton Faro. E aí, galera do nosso canal do YouTube, Pela Nossa Pátria, estamos aqui mais uma vez para abrir os olhos e a mente das pessoas pelo Brasil. E eu, Diogo Faro. Então, o que tá rolando é esse negócio aí. Vai ter uma votação logo daquelas que são assim, né? E se isso passar, acabou tudo. Vai derrubar a rede social de todo mundo, porque esse de 6 a 12 anos, né? Qual que é o primeiro? De 6 a 12 anos para quem organizar movimentos antidemocráticos. Organizar movimentos democráticos depende do que o juiz entender. Porque organizar movimento democrático nada mais é do que isso que a gente está fazendo aqui. Você falar alguma coisa do governo, você falar, o Lula cortou meu Bolsa Família. Isso é organizar movimento antidemocrático. E não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar. Isso aí, dá uma força pra gente que a gente está ajudando vocês. Para que caminhos, para que rumo, né, nós estamos indo com medidas, com propostas de leis que não só o meu ponto de vista, mas da grande população que é sensata e tem uma noção que é democracia. Isso vai tudo contra a democracia. Depende. É aquela situação. A democracia, ela é relativa. Então, a gente eles são a esquerda é campeão em construir belas narrativas, né, lindas sobre a democracia, como um Estado democrático de direito deve agir, tratar o povo e ser tratado. Só que quando eles estão no poder, ninguém pode criticar. Todos têm que se calar. E essa lei, esse projeto de lei que eles querem provar, é justamente para isso, para calar você, povo brasileiro, de brigar pelos seus direitos. Mas todo comunismo, na verdade, se começa com uma ideia muito bonita, né? Eles não vão chegar aqui da noite pro dia, passar um pronunciamento na TV, onde o Lula vai aparecer lá, lindo, maravilhoso, ao lado da nossa querida esbanja, e vai falar assim, olha, a partir de hoje nós entramos no comunismo. Não é dessa forma que vai acontecer, né? A gente sabe disso. Aos poucos eles estão indo, aos pouquinhos eles estão cada vez mais implantando o comunismo e tá passando despercebido, porque muitas pessoas não estão nem percebendo isso. Sim. Ou algumas, na verdade, não querem, não estão nem aí, né? Porque a política não importa e tanto faz, já tá ruim assim mesmo e aquela história, né? Pior do que tá, não fica, né? E assim eles vão indo. Eles vão tentaram com a PLR da fake news, não passou, graças a Deus, agora eles vão tentar de tudo quanto é jeito, até uma hora que passar. E enquanto o Centrão estivesse vendendo por emendas partidárias, enquanto o Centrão estiver fazendo isso, vai deixar a esquerda tomar o poder. E depois vai valer de que a opinião do Centrão quando o comunismo estiver instalado? E assim, Simone e Diogo, né, tem esse projeto de lei onde eles querem endurecer, né, segundo eles, a lei, aplicar sanções, né, financeiras também para aqueles que, segundo eles, tiverem atitudes antidemocráticas, agredirem, né, determinados grupos, os grupos seletivos de pessoas. Do filho do Xandão que foi agredido no aeroporto, e as imagens que não apareceram até agora. Nesse pacote que eles estão querendo lançar, existe pena que chega até 40 anos de prisão.
olha que absurdo. O sistema judiciário já nem funciona adequadamente. Se por si só as leis que já existem forem aplicadas e o sistema judiciário funcionasse, não tivesse toda a morosidade, né, fosse um sistema eficiente, talvez teríamos um país mais justo e melhor. Né? Mas nesses casos aí eles vão ser rápidos. A prisão preventiva eles vão conseguir mandar e depois larga lá dentro. E isso se chama a seletividade, né? Quem eu quero perseguir, quem eu quero proteger. A democracia seletiva. Né? Isso é a democracia seletiva. Esse é o abismo para onde a gente está indo. Porque é uma lei que, se aprovada, passar nas casas do Congresso e na hora da aplicação dessa lei com esse pessoal que está no poder, pode ter certeza que é um caminho sem volta. Porque aí sim estaremos perdidos. A lei, para quem financiar atos antidemocráticos, segundo eles, né, porque eles que vão definir o que seria o ato antidemocrático, são maiores. A pena é maior do que para alguém que mata um homem, uma mulher, uma criança até. A pena é maior. E o ato antidemocrático pode ser simplesmente você falar de um candidato de direita pré-eleição. Se você for pra rua, por exemplo, para pedir impeachment do Lula, ele pode achar que aquilo é um ato antidemocrático, que aquilo é um golpe, está querendo dar um golpe. E aí, cadeia, não tem mais boi. Agora ninguém mais vai poder se manifestar. Se isso passar, já era. Aí sim pode se dar por acabado, porque aí nós vamos estar de fato numa ditadura. Nós já estamos, isso daí já é fato, a gente tem que ficar se autoanalisando, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a gente se autocensura hoje em dia, né? A gente toma cuidado com aquilo que a gente fala, porque, na verdade, porque nós estamos numa democracia. Tem uma parte que eu falo que Lula crucificado, que ela até fala, não vai falar, eu deixei passar, vai passar, quer fazer alguma coisa, faça, pior do que essa lei que vai entrar, Lula, manda brasa, Xandão, manda brasa aí. E por que todo esse rebuliço, essa questão de uma aprovação de uma lei dessas agora? Por quê? Porque teve um episódio fora do país, lá na Europa, em Roma, com um ministro do Supremo aqui do Brasil, Alexandre de Moraes. É aquele negócio. Nós, de direita, creio que de esquerda também, porque é o que vocês dizem, quem é que não repudia a violência? Sim. Quem é que não repudia a agressão? Realmente, isso não deve acontecer nem aqui e nem em qualquer outro lugar do mundo. Só que isso tem que ser provado, né? Também. Exato. Só que assim, essa é uma lei que, se aprovar, não é uma lei que é para todo mundo, para benefício para todo mundo. Isso a gente começa a enxergar com outros olhos. Por quê? Isso é para gerar poder. Isso, para gerar poder, para se blindar. E quem está do lado daqui, que é a oposição, vai se sentir, de alguma forma, coagido. Por quê? Com tudo que está acontecendo, hoje a gente já sente um certo receio. Por quê? Tudo que é dito tem que ser pensado e repensado. Por quê? Estão tentando cercear e cerceando aos poucos toda a liberdade ou alguma coisa que a gente ainda tem de liberdade de expressão, de colocar o que a gente tem, né, as nossas ideias para fora. Para quê? Para construir um país melhor. Não é só pra gente, é para todos. Ao contrário deles, ao contrário de quem é de esquerda e quem está no poder, que só pensam neles. E a lei deve ser para todos, na verdade. Quantas pessoas são agredidas todos os dias? Quantas pessoas são mortas todos os dias? E a lei vai servir só para eles, né? Exatamente. Essa rigorosidade é só para eles. Não dá para entender o porquê que eles são tão melhores assim. Por que eles têm que ser tão blindados dessa forma? Sem oposição não há democracia. Porque quando alguém é fiel ao seu candidato e não enxerga as cagadas que ele faz, a oposição é para abrir os olhos. Tanto de direita como de esquerda, a oposição tem que existir para gerar debates, para ter democracia, ter cobrança dos governantes. E acabando com a oposição, o poder é todo na mão deles. O povo vira marionete. Como o Lula disse, né? Ele disse que nós somos animais selvagens que precisamos ser extirpados. O amor aí você pega frases, né? Vamos lá, pegando algumas frases. Já não são seres humanos, são animais. Nossa tarefa é, portanto, humanitária, mas cirúrgica. Caso contrário, a Europa perecerá sob a doença judia. Isso Hitler falou.
pensem na humanidade como um grande e único corpo, mas que periodicamente requer algum tipo de cirurgia. Ora, eu não preciso lembrá-los de que não se faz uma cirurgia sem cortar membros, destruir tecidos e derramar sangue. Esse é Lazar Kaganov, braço direito de Stalin. Aí o último: não são seres humanos, são animais selvagens e essa gente precisa ser extirpada. Esse, Luiz Inácio Lula da Silva. É assim que ele tem a gente. Eles nos tratam como inseto. Ele começa a separar, ele começa a pregar na cabeça das pessoas que nós somos insetos. A oposição são insetos. Aí o que acontece? Inseto a gente tem que matar, tem que extirpar. E é o que ele começa a fazer. Daqui a pouco, quando começar o genocídio, futuramente, quando tiver o comunismo implantado, ninguém vai ligar para os insetos, porque inseto tem que matar mesmo. Aí é onde começa as chacinas, os genocídios, e ninguém faz nada, porque é inseto. Porque eles colocam a gente como se fôssemos antidemocráticos, terroristas, nazistas, porque na cabeça das pessoas de esquerda, nós sendo essas pessoas, né, que eles colocam tanto, quem vai dar atenção pra gente? Quem vai querer se importar com nazista? Quem vai querer se importar com fascista? Ninguém. Entendeu? Então eles criam todo esse personagem em cima da gente para as pessoas poderem ter raiva da gente, e quando eles fizerem algo contra a gente, que nem as pessoas que estão presas até hoje no 8 de janeiro, ninguém tá nem aí. Pelo contrário, os esquerdistas ainda apontam e falam: tem que estar lá, tem que estar lá, tem que estar lá, tá certo mesmo, que eles são golpistas. E eles aplaudem o que tá acontecendo. É esse o intuito deles. Por isso que eles colocam a gente como se nós fôssemos seres humanos abomináveis. E outra coisa, Simone, que nem você acabou de falar, todas essas palavras ditas por um presidente, né, que deveria olhar por todos, e para você ver como que é a própria incoerência dele, né, durante campanha, a narrativa é boa, a narrativa é maravilhosa, o meu governo vai ser para todos, e chega no momento desse, né, onde se estar no poder e abre a boca para pregar a desunião, né? Para falar mal da oposição. Cadê o governo para todos? É uma coisa que a gente vê que isso não acontece. Quando alguém de esquerda está lá no poder, principalmente esse presidente que está aí hoje, que não é meu. Só para lembrar. Eu vou falar, só vou deixar um recado. Não, meu caro presidente, nós não somos animais selvagens, nós somos a resistência. A resistência é essa que não quer deixar o nosso país virar uma ditadura comunista, onde teremos o senhor como ditador. O seu comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. Seremos a resistência para que, assim como os outros patriotas do 8 de janeiro que estão presos até hoje, não estejamos aqui em um gulag, como na União Soviética. Seremos a resistência para que nossos filhos e nossos familiares não passem fome, não morram de fome, como em todas essas ditaduras onde os seus amigos, são os ditadores. Para que possamos ter a liberdade. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós seremos a resistência, e esse orgulho o senhor não pode tirar da gente. Nós vamos sim resistir até o final. Nós não vamos deixar, do que depender da gente, essa ditadura comunista que você tanto quer, espelhar através dos seus amigos comunistas, ditadores dos outros países. A gente não vai deixar isso acontecer aqui. Do que depender da gente, a gente não vai deixar acontecer isso. Nós somos maioria ainda. Por mais que na rede social a esquerda faça barulho, porque não tem nada pra fazer, fica o dia inteiro falando besteira, querendo lacrar, nós somos maioria ainda. Vocês sabem disso. E tem o nosso glorioso ministro da Justiça, senhor Flávio Dinossauro. Comunista? Não, Flávio Dino. Comunista? Soltou uma dessa, né? Que os atos antidemocráticos têm que ser combatidos com firmeza. Bom, até aí, ninguém, né, discorda com essa ideia que é correta, né, de combater os atos antidemocráticos com firmeza. Porém, tem que se fazer valer a lei. Que lei? Lei penal, lei de processo penal, né? Existiu o 8 de janeiro? Vamos investigar, vamos achar os reais culpados do dia 8 de janeiro. Por quê? Quem era contra a abertura dessa CPI? Era a própria esquerda. Quando ela viu que não ia conseguir barrar,
de todos os jeitos elas tentam interferir para quê? Para sempre ser uma pedra no meio do caminho e atrapalhar as investigações. Atrapalhar a CPMI. Nós queremos que pelo menos o rito do processo seja cumprido. Que quem precisa depor seja ouvido. Coisa que não está acontecendo. Muita gente que precisava ser ouvida nem está sendo chamada. Por que será? Porque é de esquerda? Porque defendia os interesses de alguém que está no poder? É isso que não pode acontecer. Isso não é democrático. Pelo contrário, isso é ser antidemocrático. E só para lembrar que o Janones, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, foi lá para a Alemanha para poder apresentar um projeto de lei para acabar com o bolsonarismo. Ele quer equiparar o bolsonarismo ao nazismo. Nós matamos gente pra caramba aqui, ó. Só que aí, se você for tentar comparar, qual será o governo que mais se equipara ao nazismo? Né? Porque o nazismo é isso daí, é bem isso daí que ele tá querendo fazer. Ele tá querendo acabar com toda a oposição. Ele quer acabar e calar toda a oposição. É isso que o Lula tá querendo fazer. E, né, pelo que parece, ele tá conseguindo, né? Porque ele tem também, ele trabalha junto com o judiciário. Além disso, tem o judiciário para amparar tudo aquilo que ele quer fazer. Só lembrando que para poder implantar o comunismo, primeiro eles acabam com a liberdade, destroem a economia, te deixam dependente do Estado e assim, com todo o caos, eles conseguem instalar o comunismo. Se você perguntar hoje para os venezuelanos como que eles deixaram chegar a esse ponto, eles vão falar a mesma coisa. Não imaginavam que eles não imaginavam que seria dessa forma. E que aí você pergunta por que eles não combateram, porque hoje o Estado é forte demais e é um Estado muito repressivo, não tem mais como combater isso. Entendeu? Então a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Você pega esses jovens de hoje e você fala, isso aqui vai virar um comunismo. Sabe o que eles falam? Isso é impossível. Comunismo isso é impossível. Comunismo não existe. Eles falam isso. E está escrito, está explícito. Tudo que eles fazem é tudo pelo comunismo. Tirar a liberdade de expressão. E você fala com um jovem desse, ele fala que não é possível. Na Venezuela é a mesma coisa. Sabe por que eu acho que os jovens falam isso? Que não existe, que é lavagem cerebral já foi feita. Porque na verdade eles nem sabem, o que é. Porque cai naquela condição. Fica assistindo a porcaria da Globo. Eles pegam uma coisa que é horrível, enfeita e deixa ela por fora, ela bonita e linda, maravilhosa. E te oferece. Você aceita e acredita que aquilo é bom. Na hora que você abre e vê a essência daquilo, você vê que não é aquilo que estava por fora, toda aquela beleza. Só que eles não conhecem o interior, o conteúdo em si. A história do comunismo é muito... É igual você vai em Cuba, é lindo. Mas a cidade, tudo, para turista é bonito. Agora lá dentro é terrível. A história, ela tá ali para todo mundo ver. Se você for procurar um pouquinho da história, as pessoas teriam muito medo do comunismo, porque o comunismo foi muito, muito ruim. Foi muito ruim de verdade, matou muitas pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas morreram na mão do comunismo. É tudo uma questão de você procurar, de você tentar se informar. A história tá aí. E se a gente não tomar cuidado, a história vai sempre se repetir, porque se repetiu na Venezuela, se repetiu em Cuba, se repetiu na Nicarágua, se repetiu na China, se repetiu na União Soviética. A história é sempre a mesma. E aqui eles estão tentando fazer a mesma coisa. E o final é muito triste. O final do comunismo é sempre muito triste. E assim, mas preocupante é ver essas pessoas falando que não, eles não são comunistas, eles não são socialistas. Algumas até entendem que são socialistas, não são comunistas. E depois de todas as falas que a gente viu de presidente falando que tem orgulho de ser socialista, de ser comunista, tem vídeos mais antigos que mostram a massa da esquerda falando da boca para fora que eles são os comunas. Eles dizendo isso com todas as letras para todo mundo ouvir. E se você vê na essência o que é o comunismo, é a pior coisa que existe na face da terra para um povo, porque extirpa o povo da face da terra. E não pense que você vai estar ali porque você é a favor do governo, que você vai estar sendo privilegiado. Não, pelo contrário. Quem vai estar sendo privilegiado vai ser o pessoal que está do lado dele, que é da alta classe, da alta cúpula, que está com dinheiro, que tem propriedade, que tem um poder. Esses que vão estar do lado deles. Você não. Você vai estar ali no chão, ajoelhado, beijando os pés
também. Sabe uma coisa que eu queria entender? Porque, na verdade, ele já deu todos, né, todos os indícios já, né? Porque você vê, ele faz viagens caríssimas, eles gastam dinheiro, assim, esbanjam, eles esbanjam de verdade. Agora colocaram sigilo sobre os gastos das viagens, né? Coisa que, lembra, né? O sigilo de 100 anos tudo do isso Bolsonaro. É pra testar o povo. Era o povo absurdo. Não fala nada, tá passando. E a imprensa caiu matando, né? Falaram isso, cadê? Olha o silêncio da imprensa, gente. Ninguém fala nada sobre isso. E, pelo contrário, eles tentam explicar. Porque já tiveram matérias em que a imprensa fala que esse sigilo é para poder proteger o presidente, o vice-presidente e as suas famílias, né? De risco de morte, coisas assim do tipo. Agora eu queria saber por que esse sigilo. Eles estão dando todos os traços de que eles não estão nem aí para a população. Eles querem você pobre, assim como o Lula já falou que isso é um absurdo as pessoas terem 2 TVs, que a classe média esbanja demais. Enquanto isso, ele pega o seu dinheiro, ele e a nossa queridíssima esbanja, e vão por aí pelo mundo gastando com 6 mil de diária no hotel de luxo, e assim vai. Ele já tá mostrando pra vocês que ele é um comunista, que na verdade de comunista não tem nada, ele gosta do capitalismo, ele vive o capitalismo e prega o comunismo pra vocês. É assim, né? Ele tem o poder pra si. Sim. Mas ele tá mostrando isso. Ele tá mostrando isso. Por que as pessoas não conseguem acreditar, não conseguem ver? Que cegueira é essa, ele né? Ele pega o povo pobre, põe contra os ricos. Pode ver, você vai em periferia, todo mundo... a burguesia, todo mundo tem raiva de rico. Mas todo mundo quer ser rico. Todo mundo tem raiva de rico, mas todo mundo quer ser rico. Aí ele põe todo mundo contra o rico. Aí o que acontece? Aí ele fala que vai taxar as empresas, que vai pegar mais impostos dos ricos e tal. Aí o pobre fica todo feliz. Só que sabe o que isso acontece? Você quebra um rico, você quebra uma empresa. Uma empresa grande gera muitos empregos. Gerou desemprego, você vai quebrando lá de cima. Você pega uma empresa, você vai quebrando, atinge as famílias, daqui a pouco é desemprego, miséria, pronto. Quebrou o rico, quebrou o pobre, porque o pobre depende do rico para viver, porque trabalha nas empresas dos ricos. Aí é onde o governo toma, dou um auxílio pra você, dou um auxílio aqui, dou ali, dou ali. Ai, o papai dos pobres, pelo menos quando o rico quebrou lá, foi o meu presidente que me salvou. Vai lá viver dessas migalhas. A situação é feia. Eu sei que a gente está caminhando por uma ditadura a longos passos. Por um caminho muito obscuro, né? Com uma proposta de lei que, no mínimo que se pode pensar, é absurda, né? Porque isso faz uma diferenciação muito grande da população com o resto. Para mim, quem está no poder hoje é um resto que tem apenas poder, porque dentro da alma não tem nada de bom. E assim, isso é muito grave e preocupante, que o povo abre os olhos e que o Senado e a Câmara também, né, pense muito a respeito disso, porque não vai bater, é aquele negócio, chicote que estrala em Chico, estrala em Francisco chicote também. Sempre muda de mão, não tem jeito. Isso daí não vai você adorar o seu presidente mundo. Depois, não? Não vai você adorar ele lá não, pra ver se você vai ganhar a sua comidinha. Eu queria entender que tipo de democracia é essa que eles falam tanto, porque eles falam tanto em democracia, uma democracia onde você não pode falar, onde você tem que ter medo, se podar, se autocensurar. Mas por tudo que ele está fazendo agora, nós estamos caminhando para ser mais democráticos do que a Venezuela, que a Venezuela é o país mais democrático que existe. Mas estamos caminhando para passar a Venezuela. Seremos mais democráticos que eles ainda. É verdade. Vamos falar do decreto do armamento agora? Que o Lula está querendo desarmar a população. Por que será? Tirar o poder do povo, tirar o poder de defesa. Tudo isso é a base da implantação do comunismo. E assim, as pessoas têm que fazer uma análise, porque eles falam assim, ele não existe comunismo, não existe ditadura, ele não quer isso para o país. Olhem cada detalhe das atitudes deles. Olhem cada projeto que eles tentam emplacar. Tudo leva sempre para o mesmo caminho. Permanência perpétua, permanência, blindagem deles no poder, blindagem de amigos, perseguição de oposição. Enxerguem isso. Olha agora com esse novo tema também. O primeiro que a gente acabou de falar aqui, o pacotão da democracia, entre aspas bem grande, democracia, que isso não é democracia. E agora esse que você puxou agora, Diogo, que estão tentando emplacar junto aí para começar a fazer uma restrição maior das armas, né? Olha que preocupação.
a gente tem... se você for ver na essência, seria um dos mundos perfeitos, né? Ninguém precisa reagir. Assim, não, né, a situação que eu falo assim, a população, ninguém tem arma, não se gera violência, mas cadê o Estado fazendo a sua parte de proteger o cidadão de bem? Pelo contrário. O Estado cada vez tira mais. As facções, as organizações criminosas estão até os dentes armados e o povo vulnerável, totalmente desprotegido. E cada vez a polícia pode menos, né? Porque cada vez eles tiram mais autoridade. O poder da polícia e assim, o povo perdendo o seu direito de se proteger, né? E a criminalidade ali batendo na sua porta, tomando de você o que você tem, o que você lutou para conseguir. Isso é justo? Ontem no Rio de Janeiro teve um caso, 2 policiais, era durante o dia isso, 2 policiais foram abordados pelos moradores do morro, moradores não eram moradores aquilo eram os bandidos do morro, desceram pra pista, pegaram 2 policiais, tomaram a arma de um, pegaram ele pelo braço, mas eram muitos, pegaram pelo braço e saíram arrastando, e o outro policial com a arma em punho não pôde fazer nada, porque se ele atira, ele pode ser alvejado, mas também ele pode defender o parceiro dele. Mas se ele mata alguém, depois ele é condenado porque ele executou alguém. E a vida do parceiro dele que foi arrastado para dentro da mangueira? Levaram ele para dentro da mangueira. E a vida dele? Que valor que tem a vida de um cidadão de bem que está ali para proteger? Se ele reage e atira, depois vem direitos humanos e condena o cara e acaba com a vida dele. Vale a pena ser policial nesse país? As Forças Armadas da Polícia Militar têm algum respeito hoje? Eles usam muito de narrativas, né? Porque as pessoas caem em narrativas. Narrativa é como o Lula mesmo já disse, né? Você tem que ter uma boa narrativa, né? Para convencer as pessoas de que uma mentira é uma verdade. Isso são palavras dele. E quando eles falam que, nossa, na época do Bolsonaro, quando liberaram armas, a criminalidade aumentou. Pelo contrário, mentira, isso é estatística. É só você procurar e ver os dados. Em 10 anos, isso foi feito em 2022, o índice de criminalidade diminuiu absurdamente em 10 anos. Foi o menor índice de criminalidade em 10 anos. Porque as pessoas têm como se defender. Os bandidos têm medo de sair pra rua e, por exemplo, como tiveram vários casos deles irem assaltar no trânsito e ter alguém armado próximo, um CAC armado ou uma pessoa armada e atirar contra. Então isso diminuiu muito. Os bandidos têm medo de entrar nas casas, por exemplo, entrar alguém aqui e você tá armado e você pegar e atirar. Entendeu? Isso inibiu muito a criminalidade. E isso eles não falam, eles usam uma narrativa totalmente inversa para poder fazer você acreditar de que o armamento é ruim. Mas eles querem tirar as armas da mão do cidadão de bem. Só que eu quero saber se eles estão fazendo se tem algum projeto de lei para subir lá no morro e tirar as armas dos bandidos. Não, eles querem tirar a arma da população. Eles alegam que o cidadão de bem tendo arma é o que facilita os ladrões terem armas. Só que as armas que os bandidos têm não vêm de cidadão de bem, vem tudo pelas fronteiras do Brasil. Até a própria história do comunismo, se você pegar, por exemplo, em Cuba, quando o Fidel Castro, o irmão dele e o Che Guevara, que são os ídolos da esquerda, quando os revolucionários foram tomar Cuba, o intuito deles principal, que eles queriam para poder conseguir a revolução, era armar a população. Eles queriam distribuir armas para as pessoas, porque a população armada, ela consegue aquilo que ela quer. É isso o medo deles. Eles têm medo de fazer tudo que eles estão fazendo e a população ter como se defender do próprio Estado, né? No Estado autoritário, que nem esse Estado que eles estão querendo implantar. É isso. Então, o primeiro passo é acabar com a liberdade. Eles vão desarmar as pessoas, vão acabar com a economia e eles vão implantar a ditadura comunista que eles tanto querem. Nesse decreto antigo na lei do armamento, que é de 2003, o cidadão, ele podia portar sua arma, ele indo para o stand de tiro, ele poderia levar sua arma municiada na cintura. Ou seja, se tiver um confronto com alguém, um assaltante, alguma coisa, ele pode reagir e atirar. Agora ele tem que levar ela desmuniciada, montada na caixa. Ela tem que estar toda desmontada na caixa, no porta-malas do carro, se eu não me engano. Não sei se pode ir na frente, acho que no porta-malas. Ou seja, presente pra você, ladrão. Ladrão chegou pra roubar, tá no porta-malas da caixa bonitinha, é só levar. Isso que vai facilitar o acesso das armas pros bandidos. Uma das alegações, né, dentre várias, uma das alegações que eles falam que eles querem tirar, né, a arma do povo, é justamente esse acesso facilitado de armas, né,
para pessoal de CACs, colecionadores, né, cidadão comum. Mas assim, o que eles falam? Que isso é um meio de essas armas ir parar na mão de pessoas que não deveriam estar com ela, de traficantes, bandidos, tal. Só que, segundo eles, que serão as pessoas de bem, né? Com as armas. Só que assim, se estiver acontecendo isso, essa pessoa que está fazendo isso não é uma pessoa de bem. A gente também está contra essa pessoa. O que a gente quer? Quer as armas, né, na mão das pessoas que tenham condições e responsabilidades. Se acaso acontece isso, mas se acontece, é porque alguém está usando esse meio, né, de cometer esse ilícito para outros fins. Não são colecionadores, não são as pessoas, né, que tem CAC, não é um cidadão comum que procurou ali com todos os seus direitos, com suas documentações certinho, adquirir sua arma para sua autodefesa. Então, o que falta do governo? É fiscalização, empenho, combate contra as armas ilegais, né? Combate contra o crime organizado que detém a maior parte do arsenal que está dentro do Brasil, porque as próprias organizações hoje são mais aparelhadas de armamento do que a própria polícia. Aumenta a pena para porte de arma. Pronto, quero ver o cara andar com uma arma se ele souber que ele vai ficar 5 anos fechado. Portou arma ilegal, 5 anos fechado. Pronto, isso vai diminuir bastante. Você não precisa tirar a arma do cidadão de bem. Ele tem um porte. Agora, ele quer restringir ao máximo, né, o acesso das armas para grupos seletivos. Se você é um policial, se você tem uma necessidade, de repente o seu serviço ali exige. Só que assim, eles têm que entender que lá atrás, voltando alguns anos atrás, lá em 2005, lembra que teve um referendo? A população foi a favor do armamento. A população foi lá para votar. Teve esse referendo aí para questionar se a população era a favor ou contra, né, o armamento da população. A população foi a favor de ser as armas comercializadas no Brasil. E assim, a gente quer que a vontade da população, a vontade do povo, que foi a esmagadora maioria, mais de 59 milhões de votos, foi a favor. A gente só quer que a vontade do povo seja respeitada e o governo faça parte dele, de fiscalizar, né, de fazer todos os testes que sejam necessários, médico, psicotécnico, para que a pessoa seja habilitada a portar a sua arma. Acho que é isso? Eu acho que isso é inveja do presidente. Sabe por quê? Porque você não pode ter histórico ruim para ter um porte de arma, você não pode ter puxado cadeia, nada disso, você não pode ter problemas psiquiátricos, então ele já reprova nesses 2 quesitos, ele não pode ter uma arma, deve ser por isso também que ele não quer que ninguém tenha. Se não tem, ninguém tem. E ele quer, na verdade, que não estou falando, mas um governo ditador, ele nunca vai ouvir a população, né? Nunca vai ouvir a população. Mas é por isso é por isso que a gente sempre volta com esses assuntos e tenta mostrar minuciosamente cada detalhe, cada ação, cada palavra do governo. Por quê? É nos detalhes que você pega a real intenção do governo, que é acuar a população, se crescer no poder e não dar voz para ninguém e não dar a liberdade que o povo tem que ter. É isso que ele faz. Eles querem fechar todos os estandes de tiro, né? Eles vão controlar o horário, não, eles vão acabar com em torno de 200 mil empregos com isso daí, né? Fechando vários estandes de tiro. Depois eles querem tomar a sua arma, mas eles querem que você vá lá com toda boa vontade e entregue suas armas. Na verdade, o intuito do Dino depois é ele tornar compulsório, né? Ele quer obrigar as pessoas a levarem suas armas lá. O Dino, ele nem é comunista para pressionar alguém a fazer alguma coisa. Né? Agora, ia ser bonito se ele chegasse aí com esse projeto aí de desarmar a população, tivesse paralelo junto um projeto também de desarmar as facções, os bandidos. Aí sim, ganharia um apoio aí de determinada parte da população, porque aí a gente ia sentir que realmente o governo, o Estado ia estar fazendo
algo pró-cidadão nessa questão. Não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente enxerga no dia a dia. Por quê? Se eu sair aqui agora, na rua, em casa, corre o grande risco, como já aconteceu. Fui roubado uma vez, fui roubado 2 vezes, fui roubado 3 vezes. Cliente As bom. 3 vezes. Cliente bom. 3 vezes com arma na cabeça. E hoje? É diferente? Ontem Não. Ontem passou uma reportagem lá na Vila Olímpia, um empresário que ele foi baleado, tomou 2 tiros, um no braço e um na cabeça, porque o ladrão foi tentar roubar, acho que estava ele, não sei se é a esposa, estava ele mais uma mulher, e o ladrão foi tentar roubar o Rolex do braço dele, ele correu, o ladrão estava de moto, o ladrão desceu da moto, foi atrás dele, deu 2 tiros nele, tomou o Rolex dele e foi embora. Agora, se tem alguém ali, ó, armado, por exemplo, em algum dos carros, você acha que não inibiria, por exemplo, a atitude do bandido? Ele já ficaria mais receoso, porque, pô, eu vou assaltar aqui tem muito executivo, os caras geralmente têm arma, eles podem andar com arma, não vou assaltar aqui não. Ia diminuir demais a criminalidade. Agora vamos fazer um raciocínio bem lógico. Imagina, sabe esses noias que gostam de pular na casa dos outros para roubar botijão de gás, roubar roupa no varal? Vê se um noia desse pula numa casa que tem um pitbull. Ele não pula na casa que tem um pitbull porque ele sabe que o pitbull vai acabar com a vida dele. É a mesma coisa, quando os ladrões sabem que o cidadão de bem tem uma arma dentro de casa, ele não vai entrar na sua casa para roubar, porque ele sabe que ali ele pode encontrar alguma coisa. O cara que vai vir é aquele cara apetitoso mesmo, que ele fala, meu, eu vou e o que acontecer, aconteceu. Agora, esses bandidos bunda mole que tem medo, são os medrosos, eles não vão fazer isso porque eles têm medo. Muito bandido que tem por aí, o pessoal fala, mas é bandido, mas eles têm medo. Quem não tem medo de uma arma de fogo? Eu vou te falar, e também, você imagina a insegurança do pessoal na área rural, né? Sim, onde o policiamento ainda é mais difícil ainda, né? Onde se tiver uma ocorrência, a polícia vai demorar muito mais tempo para poder chegar e a pessoa tá lá desarmada. Aí o ladrão entra, ele barbariza com a sua família, acaba com tudo, te mata, faz o que ele tiver que fazer, simplesmente pelo fato de você não poder ter uma arma, né? Porque você pode até ser preso. Uma da sua você família. pode ser preso por ter uma arma dentro de casa, por exemplo. E o bandido vem armado, fortemente armado, estupra, barbariza, faz tudo com a sua família e você impotente, sem poder fazer absolutamente nada. E o pior sentimento do ser humano é isso. Porque o Estado não te defende, não te protege e você não tem o direito de se proteger. Exatamente. Tô aqui pensando, nunca tive uma arma durante um certo tempo. Nunca tive pretensão em ter uma. Daqui pra frente é de se pensar, né? Em adquirir uma para autoproteção. Pior que você se defende, sai pra cadeia. O Estado não garante a sua segurança. O que a gente quer, o que nós queremos é que seja respeitado o nosso direito de defesa. O Estado não cumpre sua função. Então deixa a gente exercer o nosso direito de defesa. Porque nós somos cidadãos de bem. Nós somos cidadão que pagamos nossos impostos. A gente não vai querer sair aí atirando aleatoriamente. A gente apenas quer proteger a nossa família, proteger nossos entes queridos. E não é demais querer algo, né, que era para o Estado dar pra gente. Mas se o Estado não consegue fazer, a gente que tem que fazer por nós. O cidadão de bem armado inibe a ação de bandidos, de criminosos. O fato dos bandidos saberem que todo mundo está armado por aí, muitos vão pensar 2 vezes antes de sair para fazer alguma coisa. Então isso já reduz a criminalidade, mas não é isso que eles querem. Eles querem desarmar a população, eles querem a violência, querem conflito, deixar o povo na mão do Estado. A gente não pode deixar isso acontecer. Tudo que o Estado te promete, ele não te dá. Ele te promete segurança, te promete saúde. Você pode ver, o Estado não te dá absolutamente nada. Você paga impostos caríssimos e cada vez mais, porque agora vai aumentar ainda mais, né? Cada vez a gente vai pagar mais impostos para poder ter algo que o Estado, né, deveria fornecer pra gente, que é o básico, que é saúde, que é o policiamento, que é segurança. E nada disso a gente tem, pelo contrário, cada vez menos. E ainda, além de o Estado não nos dar nada daquilo que a gente deveria ter, ele ainda quer tirar o direito da gente poder se defender, né? Da gente poder defender as nossas famílias e da gente poder ter segurança, pelo menos dentro da nossa própria casa.
Exatamente, é isso mesmo. É, isso aí. Mais alguma coisa pra falar? Esse é o estado malvadão. Vão acabar com tudo. Alguma coisa pra falar? A gente não pode deixar passar esse projeto de lei, esse projeto de lei. A gente tem que pegar em cima dos nossos deputados, vai quem você votou, pede pra eles, manda mensagem, acaba com mensagem, manda bastante Entra mensagem. nas redes sociais Entra nas deles. redes sociais, pede, porque a gente conseguiu, né, que não passasse o PL da censura, e a gente vai conseguir também fazer com que não passe esse PL, porque se isso passar, aí tá tudo acabado. Então a gente não pode deixar passar. Vamos pegar Você que é de esquerda, quando ele cortar seu Bolsa Família, você não vai poder reclamar. Então reclama agora com quem você votou aí pra não deixar passar esse Vamos negócio. cobrar os nossos deputados e não vamos deixar passar isso daí. Então ficamos por aqui. Alguma coisa pra falar, Tom? Vamos continuar lutando pela liberdade, pela voz, para continuar alertando e abrindo o seu olho para o que está acontecendo, e o pior está por vir. Se depender desse governo, estamos Nós não vamos existir. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.